Olá, amigas, dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos tratando sobre o mundo espiritual, o mundo espírita. Vimos no último estudo a progressão dos espíritos, um desdobramento da escala espírita. E hoje o nosso tema será anjos e demônios. É um tema filosoficamente instigante, fascinante. Vamos ver a beleza da lógica do pensamento de Allan Kardec e dos espíritos superiores a respeito dessa questão. Quem são os anjos? Quem são os demônios? A pergunta 128 do Livro dos Espíritos é a seguinte. Kardec a fez da seguinte maneira. Os seres que chamamos de anjos, serafins, formam arcanjos também, né? Formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Ou seja, a pergunta de Kardec é, aquilo que as tradições religiosas chamam de arcanjos, serafim, anjos, são seres especiais que já foram criados desta maneira, diferente dos espíritos que vimos aqui, foram criados simples e ignorantes e que através do seu livre-arbítrio progridem para o estágio de espírito puro. Mas os anjos, os arcanjos, os serafins, eles já foram criados puros? Já foram criados perfeitos? Foi esta a pergunta de Kardec. E olha o que os espíritos responderam. Não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então Deus não criou anjos, arcanjos e serafins já como seres angelicais. Aqueles que nós chamamos de arcanjos, serafins, anjos, são espíritos como nós, criados simples e ignorantes, e que através da lei de evolução conquistaram patamares da angelitude, de serem seres arcangélicos. Portanto, não poderia Deus criar parcialmente entidades já perfeitas e a nós para sofrermos as consequências das lutas a fim de adquirirmos o mérito da perfeição. Então Deus cria todos os seres de maneira igual, tá certo? E olha o comentário de Kardec a respeito dessa questão. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade. Disse, por exemplo, o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é sinônimo de espírito ou gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Então, a linguagem humana tem o hábito de dizer que tem um anjo bom e o anjo mau. Na verdade, estamos nos referindo a espíritos bons e espíritos ainda maus ou não devidamente esclarecidos. Portanto, não há diferença na criação divina. Os anjos são almas como nós. Por isso que no meio espírita nós temos o hábito de dizer que um dia todos nós seremos anjos. Olha a pergunta seguinte, 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? É um desdobramento disso que nós comentamos agora. Resposta dos espíritos. Percorreram todos os graus, mas como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Lembram do estudo anterior, quando a gente viu que há espíritos que desde o início, por conta própria do livre-arbítrio, fez um caminho menos tortuoso, mais em harmonia, consentâneo com as leis de Deus. E outros, também no usufruto da liberdade, terminaram por fazer opções tortuosas, distanciando-se do equilíbrio da lei. Estes demoram mais no seu processo de evolução. Foi o que os espíritos reforçaram nesta questão que nós acabamos de ler. 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Então Kardec levanta a questão seguinte. Quase todos os povos do mundo têm essa narrativa que Deus teria criado seres sobrenaturais, poderosos, perfeitos e criados a gente. Então a pergunta de Kardec é,
Se essa não é uma realidade, por que isso está na história das tradições de quase todos os povos? Os espíritos responderam: fica sabendo, essa resposta é monumental, gente. Fica sabendo que teu mundo, a Terra, não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que a Terra existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. Então é a mentalidade restrita, é a falta de percepção de um horizonte mais vasto que converge à ideia de que a Terra é o centro da vida, da existência, que fez com que, sobretudo, os povos mais antigos criassem a tradição da ideia de que aqueles seres luminosos, belos, perfeitos, teriam sido criados por Deus desta maneira. Porém, os espíritos aqui lembram a Kardec que a Terra, antes dela existir, vários mundos já existiram e que espíritos já tinham feito seu progresso nesses outros mundos. Jesus é um exemplo disso. Jesus foi criado assim como a gente, simples e ignorante. Porém, segundo narrativas de Emmanuel e de outros espíritos, Jesus teria sido um deles que fez sempre a melhor opção e, portanto, realizou seu processo de evolução mais ou menos em linha reta, ou menos tortuosa. Não temos informações muito claras a respeito. Porém, a Bíblia diz da seguinte maneira, se não me falha a memória, no Evangelho de João: antes da terra ser, ele já era. Ou seja, antes da terra ser criada, Jesus já era espírito puro. Aonde ele tinha conquistado essa pureza? Dentro desta lei de igualdade para todos os seres. Em vidas anteriores, antes da terra ser criada, Jesus já tinha feito seu processo de evolução. Portanto, há trilhões de anos, provavelmente, Jesus já havia se tornado espírito puro. Vamos adiante. Questão 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Qual é o sentido que se dá à palavra? Demônio seria um ser que combate a Deus, que concorre com o Criador. É esse o sentido. Então a pergunta é, se existem demônios com este sentido que a humanidade terrestre dá a ele? Resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados para o mal e infelizes para sempre? Quer dizer, se Deus tivesse criado a maldade, tivesse criado os seres maus, tivesse criado os demônios para serem infelizes para sempre, ele seria bom? Claro que não. Se há demônios, é em teu mundo inferior e em mundos semelhantes à terra. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Então, gente, olha como os espíritos são diretos. Só existem esses seres que nós denominamos demônios, satanás, pela maldade, em mundos como a Terra ou semelhante ao nosso planeta. E aí os espíritos ainda caracterizam que os demônios são os seres humanos, são os espíritos inferiores, como a gente, que até mesmo em nome de Deus, hipocritamente, realiza crimes e abominações em nome até das religiões. Então o Espiritismo deixa muito claro, não existem seres voltados eternamente para o mal. Existem cada um de nós, espíritos, que podemos fazer opção durante um tempo mais ou menos longo pela maldade. E aí somos denominados demônios. Eu gosto muito, Kardec faz um comentário aqui, que eu gostaria de encerrar o nosso estudo agora dessa maneira, num comentário de Allan Kardec, pegando um trecho desse comentário. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, a doutrina dos demônios, no sentido absoluto, falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados que desconhecem os atributos de Deus admitem em suas crenças divindades malfazejas, também admitam demônios. Mas para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico. É ilógico e é contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a sua bondade.
Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós que iremos contestar a autoridade dos seus ensinos. Mas será que Jesus disse exatamente isso? Será que o sentido da interpretação que a gente dá é o sentido real? Jesus teve que utilizar muita alegoria, teve que utilizar uma linguagem para impressionar as mentes. Vamos lembrar que ele viveu há mais de 2000 anos numa região caracterizada pelo atraso mental, pelas dificuldades, pelo seu período, e que era muito comum se utilizar figuras de linguagem para impactar. Olha só isso aqui. Será que a gente deve levar ao pé da letra, diz Allan Kardec, tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Olha lá. Logo após esse dia de aflição, o sol obscurecerá a lua e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Será que a gente tem que levar ao pé da letra essa figura de linguagem utilizada pelo Cristo? É óbvio que não. A própria ciência vai desmentindo as figuras de linguagem que nós encontramos no texto bíblico, demonstrando que, na verdade, nós precisamos compreender melhor o próprio Evangelho ou interpretá-lo melhor. Em geral, nós interpretamos mal essas passagens ou não as compreendemos. É semelhante àquela que Jesus diz, quem não odeia seu pai e sua mãe? Como pode o homem que manda amar os inimigos pedir para odiar pai e mãe? Então é preciso tentar entender o contexto, a linguagem, a época e o sentido da palavra. E por fim, meus amigos, Satanás é evidentemente, diz Kardec, a personificação do mal sob forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação consistente em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação, pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. O tempo é antigo, então teria que criar a imagem de um velho de barbas brancas com a ampulheta na mão. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representam anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás é representado com chifres, garras e os atributos da bestialidade, emblema das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Então, é só uma questão da mentalidade mais infantil. Nós, seres humanos aqui na Terra, ainda precisamos de imagens que se coadunem com a visão que nós temos de determinadas coisas. Como Satanás representaria, por exemplo, como disse Kardec, a bestialidade, os interesses animalescos, então ele é pintado, ele é apresentado com aquelas características animais. Enquanto que os anjos são pintados com asas, significando o poder do voo, e a radiosidade, significando a pureza. Então, tá aí, o Espiritismo demonstra que os anjos, arcanjos, serafins, querubins, são seres criados simples e ignorantes como nós, que progrediram em outras épocas, mais remotas, em outros teatros da vida, em outras dimensões, em outros mundos, e alcançaram a pureza que nós também vamos alcançar um dia. Aí está a lógica, a racionalidade e a perfeição das leis soberanas da vida em sua justiça, misericórdia e bondade. Um grande abraço e a gente retoma o estudo adiante.